Olá, irmãos, graças e paz do Senhor. Sou o pastor Ênio de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Campo Limpo. Estamos hoje iniciando a nossa EBD online. Sabemos que estamos aí num momento de pandemia, com isolamento social, mas não estamos isolados do Senhor, não estamos afastados de Deus e nem da sua palavra. Por isso, nós continuaremos com os nossos estudos bíblicos, com a nossa escola bíblica, buscando nos aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. Vamos estudar a revista Palavra e Vida, agora do segundo trimestre de 2021, e o tema do estudo é os 10 mandamentos para os dias atuais. Vamos estudar os mandamentos do Senhor e entender como eles se aplicam à nossa realidade de hoje. Então, vamos juntos, clamando ao Senhor, clamando ao Espírito Santo, para que Ele possa esclarecer a nossa mente, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa compreender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Então, leia a sua revista, estude os textos bíblicos e acompanhe aqui as videoaulas com a gente também, porque com certeza isso será bênção de Deus sobre a tua vida em nome de Jesus. Então, vamos ao nosso estudo de hoje. Então vamos lá, irmãos, começando a nossa aula de hoje. O tema do nosso primeiro estudo é uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. E o texto que vamos nos basear hoje, que vai ser o nosso pontapé inicial, está aqui em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Texto bíblico muito conhecido por todos nós. E nesta passagem, o Senhor faz uma dura crítica à sociedade de Israel, pois o povo passou a desconsiderar os mandamentos divinos. O povo de Israel não estava preocupado com a palavra do Senhor, não estava preocupado em obedecer os mandamentos do Senhor e estava desprezando as orientações de Deus, os mandamentos de Deus. E a situação era tão crítica, o problema era tão grave, que até mesmo os sacerdotes, homens que deveriam zelar pela lei, cumprir a lei e ensinar a lei ao povo, eles também se esqueceram da lei de Deus. E aí, irmãos, se nós fizermos uma comparação entre essa sociedade antiga de Israel que havia se esquecido da lei do Senhor e a sociedade atual, na verdade, nós não veremos muita diferença. Nós vivemos em um mundo onde existem várias verdades e cada pessoa possui a sua verdade particular. Cada um tem a sua verdade. Cada um cria para si a sua própria verdade. E essas falsas verdades inventadas pelo homem são colocadas acima da verdade absoluta que vem de Deus e que é revelada na sua palavra. E com isso, os princípios imutáveis da palavra do Senhor são deixados de lado. A sociedade atual também não se preocupa em cumprir os mandamentos do Senhor. O mundo em que nós vivemos também é formado por pessoas que têm desconsiderado a lei de Deus. A verdade de Deus é deixada de lado e cada pessoa cria a sua própria verdade, que é uma falsa verdade. Porque a verdade absoluta, a verdade verdadeira é a verdade que vem do Senhor. E apesar de tudo isso, irmãos, nós que somos discípulos de Jesus, devemos caminhar na direção contrária. Enquanto o mundo despreza os mandamentos do Senhor, nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, vivemos sim numa sociedade que desconsidera os mandamentos de Deus. Mas nós que somos filhos de Deus, não podemos caminhar no mesmo caminho do mundo. Devemos andar na direção contrária e considerar os mandamentos do Senhor e buscar conhecer e, acima de tudo, obedecer a palavra de Deus para a nossa vida. O desconhecimento dos princípios morais de Deus. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. A Bíblia deixa isso muito claro para nós. E por isso nós precisamos conhecer o Senhor e os seus caminhos. E conhecendo a lei moral de Deus, nós viveremos em comunhão com Ele. Irmãos, um povo que não conhece o seu Deus é um povo fraco.
Uma igreja que não conhece a vontade de Deus é uma igreja fraca, é uma igreja que fica estagnada, é uma igreja que mais cedo ou mais tarde as coisas do mundo vão penetrar nela e o mundanismo, trazendo consigo o pecado, vai destruir a igreja. Então precisamos conhecer o Senhor, e quanto mais conhecermos ao Senhor, mais intimidade com Ele nós teremos. Precisamos conhecer a lei moral de Deus. E a lei moral do Senhor, ela é revelada a nós nos 10 mandamentos, que nós encontramos lá em Êxodo 20, e também tem a repetição em Deuteronômio. Durante toda a Bíblia, esses mandamentos vão sendo repetidos. Ali, nos 10 mandamentos, são revelados para nós os princípios da lei moral de Deus. E não são meras sugestões ou recomendações que Deus nos dá. Ali nos mandamentos, Deus não está nos dando apenas uma dica, alguns conselhos para que a gente possa viver uma vida melhor. Não, os mandamentos não são sugestões, os mandamentos devem ser obedecidos. Nós, como discípulos de Jesus, devemos obedecer aos mandamentos de Deus que Ele nos deu em Sua palavra. Isso não significa, irmãos, que a nossa salvação ela é obtida pela obediência à lei. Nós sabemos muito bem que a salvação ela é pela graça mediante a fé em Jesus Cristo. Mas se nós cremos verdadeiramente em Jesus, nós teremos prazer em obedecer ao Senhor. Se nós amamos a Jesus de verdade, nós teremos alegria, nós teremos satisfação em ter os mandamentos do Senhor em nosso coração e obedecer a cada um deles. Então, se você é salvo pela graça, mediante a fé, essa salvação vai se manifestar na tua vida em você tendo prazer em viver em obediência a Deus. E quais são as consequências da desobediência à lei divina? Quais são as consequências para a sociedade? Estamos falando sobre uma sociedade que desconsidera os mandamentos divinos. E quais são as consequências? A desobediência à lei moral do Senhor traz consequências desastrosas para a humanidade. E nós temos aí guerras, violência, injustiça, desigualdade, terrorismo e tantos outros males que nós presenciamos na sociedade atual. A Bíblia deixa muito claro para nós que a desobediência a Deus faz a humanidade colher frutos amargos. Então, se você quer trilhar um caminho de bênção, trilhe um caminho de obediência. Porque um caminho da desobediência nos levará a viver uma vida desastrosa, uma vida caótica, uma vida desorganizada, uma vida bagunçada, uma vida amaldiçoada. Os frutos amargos que temos colhido hoje na nossa vida em sociedade são resultado de vivermos no meio de um povo que desobedece aos mandamentos do Senhor. O amor e a lei. Qual a relação entre o amor e a lei do Senhor? Será que amor e lei podem andar juntos ou devem andar separados? Muitas pessoas criam um discurso para justificar a desobediência à lei de Deus em nome do amor. Acham que o amor nos abre a porta ou nos dá uma liberdade para desobedecer ao Senhor. Mas isso é um grande engano, porque a Bíblia diz que o cumprimento da lei é o amor. Se nós amamos de verdade, nós teremos prazer em cumprir os mandamentos do Senhor. E esse discurso falso que muitas pessoas têm construído, para, em nome do amor, poder desobedecer à lei, a gente vê aí exemplos desastrosos. Pessoas que, em nome do amor, abandonam seu marido, abandonam a sua esposa, destroem seu casamento em nome do amor, de um novo amor que eles descobriram. Isso é um engano do diabo. Pessoas que, em nome do amor, buscam aí ter relações sexuais ilícitas que desagradam a Deus, também é um engano do diabo. Esse amor é falso, pois não produz coisas boas. Se amamos de verdade, teremos prazer em cumprir a lei do Senhor. E aí nós, como discípulos de Jesus, precisamos olhar para Jesus e ter a Ele como nosso exemplo. Jesus obedeceu a lei. E se nós somos discípulos dele, devemos viver como ele viveu e precisamos obedecer à lei de Deus também. Os mandamentos do Senhor não estão ultrapassados, não estão desatualizados, mas eles são atuais.
e servem para a nossa proteção e também para a nossa liberdade. Viver uma vida de obediência ao Senhor nos protege de todo aquele caos que a desobediência vai gerar na sociedade. Então, uma vida em obediência é uma vida abençoada e também é uma vida em liberdade. Muitas pessoas acham que se eu tenho que obedecer à lei vai me privar de viver coisas boas que o mundo tem por oferecer, mas é exatamente o contrário. A obediência ao Senhor nos faz experimentar a verdadeira liberdade. E a nossa obediência, irmãos, é uma demonstração do quanto nós amamos ao Senhor. Você ama Deus? Então você terá prazer em obedecer aos mandamentos do Senhor. Não podemos ser um povo que desconsidera os mandamentos de Deus. Não podemos ser um povo que não conhece o Senhor. Precisamos conhecer o Senhor cada vez mais, tendo a consciência de que conheceremos a Deus através de estudarmos a sua palavra, conhecermos mais a sua vontade e precisamos obedecer a essa vontade. A obediência nos levará a uma vida abençoada. A desobediência nos conduz a uma vida amaldiçoada. E a obediência aos mandamentos de Deus é expressão de amor. De amar a Deus e de amar ao nosso próximo. Deus tem uma vida de liberdade para cada um de nós. E que possamos viver essa liberdade, vivendo em obediência à lei de Deus, conhecendo a lei moral, obedecendo a lei moral e vivendo uma vida abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente, que você possa entender cada vez mais a necessidade que temos de nos aprofundarmos no conhecimento do Senhor, sabendo que a palavra de Deus, ela traz bênção para a nossa vida. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.